Que alegria é chegar na sua casa mais uma vez através do programa de família. Aqui, você já sabe, há uma palavra de Deus, da esperança e da fé para a sua casa toda. No programa de família, você sempre ouve uma mensagem de edificação e de fé para toda a sua família. Jamais desista da sua casa. Agora mesmo, você vai ouvir uma palavra que vai edificar toda a sua família. E eu já aproveito para convidar você para vir fazer uma visita para nós, conhecer a nossa igreja, onde família é o nosso maior investimento. Vem estar conosco. Estar incumbido nessa noite de dividir a mensagem da palavra de Deus, e eu creio que assim como Deus já falou pela manhã, Ele pode falar conosco hoje aqui também. Você veio ouvir a voz de Deus e eu creio que o Senhor tem palavra para nós nessa noite, amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia junto comigo em Jó capítulo 42, versículo 12. Jó 42, versículo 12. Texto conhecido da palavra do Senhor, um personagem que todos nós conhecemos, eu creio que a grande maioria o conhece, rico em conteúdo, muitas coisas boas para nós falarmos dele. Jó, capítulo 42, versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: O Senhor abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos. Também teve ainda 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda o de Késia e a terceira de Queren-Apuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e o seu pai lhes deu herança junto com os seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos, viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração, e então morreu com idade avançada ou no avançar de idade. Quero convidar você a baixar sua cabeça comigo, nós vamos orar ao Senhor. Senhor, a Ti a honra, a Ti a glória e a Ti o louvor. E nós queremos nessa noite diminuir para que o Senhor venha crescer e falar aos nossos corações. Estamos diante da Tua palavra que já tem falado conosco no decorrer desse domingo, que a Tua palavra encontre corações férteis e abertos para ouvir aquilo que o Senhor tem de melhor para nós, e que saiamos daqui diferente daquilo que entramos ou da forma que entramos. Assim nós glorificamos o Teu santo nome, o nome bendito do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Querido irmão e querida irmã, prazer enorme poder estar aqui com vocês diante da palavra do Senhor. Nosso personagem de hoje se chama Jó. Você já deve ter ouvido alguma coisa sobre ele, você já deve ter falado alguma frase sobre ele dentro da sua casa. Jó é um personagem muito conhecido pela sua paciência. Talvez alguma mãe ou algum pai já deve ter falado para o seu próprio filho que para aguentá-lo tem que ter a paciência de Jó. Pelo menos a minha mãe dizia isso quando eu era pequeno. Então Jó ficou conhecido pela sua paciência, pelo seu sofrimento. Jó ficou conhecido por suas perdas, pelos seus ganhos. Jó ficou conhecido pelas suas enfermidades, e é sobre esse personagem que eu gostaria de conversar nessa noite com os irmãos. E eu creio que Deus tem um tempo de renovo para a vida de todos nós, a partir da vida de um homem tão especial lá do Antigo Testamento. As primeiras palavras do capítulo 1, quando fala a respeito desse homem, deixa muito claro sobre o seu caráter, sobre quem ele era, sobre o que Deus pensava dele, no qual a palavra do Senhor diz assim: na terra de Uz vivia um homem chamado Jó.
era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Era o homem mais rico de todo o Oriente. Jó tinha uma família especial, mas também próspera em todos os sentidos. Jó tinha muitos empregados, muitas pessoas prestavam conta para Jó. Jó também tinha uma família grande, Jó tinha muitas propriedades, Jó tinha muitos animais. Jó foi um dos poucos homens que conseguiu extrair da boca de Deus palavra mais ou menos assim como essas que eu vou dizer agora: não há ninguém na terra como ele. Olha, Deus falando de um único homem: não há na terra ninguém como ele. Ele é irrepreensível, ele é íntegro, ele é um homem temente a Deus, e ele também é um homem que se desvia do mal. Coisa maravilhosa Deus passear no nosso meio e encontrar pelo menos um homem do qual encontrou naquela geração, do qual Deus possa dizer: ele é irrepreensível, ele é íntegro, ele se desvia do mal e ele está sempre junto comigo. Olha só que coisa interessante, mas num determinado momento da vida de Jó, Satanás, com a permissão de Deus, destrói completamente a família de Jó, destrói completamente os bens que Jó tinha. Jó ficou sem absolutamente nada, sem a sua família, somente com a sua esposa. Todos os bens que ele tinha foi dissipado de uma só vez, e a palavra de Deus diz que num só velório estava todos os filhos de Jó mortos em caixões separados. E que coisa terrível está acontecendo com um homem tão especial da palavra de Deus. O texto lido inicialmente, o texto que nós lemos e que vai servir de base para a nossa mensagem dessa noite, é o estágio ou a trajetória final, depois de toda essa tribulação e problema que Jó passou. Deus o abençoa, Deus o restitui e dá tudo em dobro o que ele perdeu. E eu quero dizer para você que esse livro de Jó nos dá parâmetro para pregarmos sobre muitos temas, muitos assuntos, muitas conversas juntos poderíamos ter sobre o livro de Jó. Pastores, eu também já preguei muitas vezes sobre um Deus que restitui. Nós poderíamos pregar sobre o livro de Jó, sobre prosperidade, ou seja, um Deus abençoador, um Deus que derrama a bênção independente da circunstância que a pessoa está vivendo. Enfim, poderíamos escolher tantos temas e assuntos para falar de Jó, mas tem alguma coisa que me intriga no livro de Jó. E o que me chama a atenção no livro de Jó são 4 erros de 4 pessoas diferentes que vai nos servir nessa noite como parâmetro para chegarmos um pouco mais próximo de Deus. 4 erros, 4 equívocos que estão estampados no livro de Jó, que impede de eu contemplar a glória do meu Deus, que impede de eu ser o que Deus realmente quer que eu seja, que impede de eu ter a pessoa do meu Deus no centro da vontade dEle, reinando para todo sempre, e eu estar debaixo dessa graça. 4 equívocos, pelo menos nós encontramos no livro de Jó, que pode nos prejudicar na nossa caminhada cristã, e é sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. O primeiro equívoco que nós encontramos no livro de Jó foi o equívoco de Satanás. A palavra de Deus diz assim: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que
todas as coisas ou todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Olha o primeiro equívoco que nós encontramos no livro de Jó. O primeiro equívoco é o equívoco de Satanás. Satanás jamais vai acreditar que alguém possa servir a Deus por amor, mas sempre por interesse. Olha o que ele está falando de Jó. Jó te serve, Jó se curva diante de você, Jó se prostra diante de você, porque você dá tudo para ele. Olha só o interesse aqui. Satanás não acredita que alguém possa se dobrar e se render diante de Deus por aquilo que ele é, mas somente por aquilo que ele pode fazer. Então Deus coloca a prova e diz: tira tudo que ele tem. E olha que coisa especial, Satanás nunca acreditou que existe a possibilidade de eu e você, e assim como Jó, se dobrar e se aproximar e servir a Deus por amor, mas sempre por interesse. Para ele, todas as vezes que alguém se achega diante de Deus, é para pedir alguma coisa, ou ver aonde pode chegar, ou o que Deus pode dar. Por isso, ele sempre tenta colocar uma dúvida no coração do ser humano. Nos dias que nós estamos vivendo, infelizmente nós estamos encontrando homens e mulheres e uma geração, infelizmente eu digo isso, que estão equivocada como Satanás também estava. Pessoas que estão se achegando a Deus, não pelo que Deus é, mas por aquilo que Ele pode fazer, pela bênção apenas que Ele pode dar. E eu vim aqui hoje para dizer para você, apesar de Deus ser um abençoador e poder lhe dar todas as bênçãos que já estão preparadas para cada um de você, existe sim a possibilidade de eu me achegar diante dos reis, do Senhor dos senhores, não por interesse nenhum, mas por aquilo que Ele é e pela sua gloriosa e amável presença. Aleluia! Louvado seja Deus! Pessoas estão no meio gospel para obter algum lucro, e esse foi o engano de Satanás, dizendo que Jó só servia a Deus por interesse ou para obter alguma coisa. Que engano terrível! A palavra de Deus está repleta de homens que buscaram a Deus, se curvaram diante de Deus, sem ao menos ter qualquer coisa da parte de Deus. Olha só o que diz o Salmo 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco incessantemente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-Te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Enquanto eu viver, eu Te bendirei, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. Outro salmo está dizendo assim para nós: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós o abençoamos. O Senhor é Deus e Ele fez resplandecer sobre nós a sua luz. Junte-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, graças Te darei. Ó Deus meu, Rei meu, Senhor meu, eu Te exultarei, eu Te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia, a sua graça dura para todos sempre. Aonde está o interesse aqui nesse texto, a não ser de se dobrar diante daquele que está assentado no alto e sublime trono? A palavra de Deus ainda continua com os lábios de Abacuque e diz: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando
havendo a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, nem ovelhas nos currais, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força, Ele faz os meus pés como o da corça, faz-me andar em lugares altos. E eu quero dizer uma coisa para você: Jó não servia a Deus por interesse nenhum, e eu vim aqui para dizer uma coisa para você: é possível sim, geração de homens e mulheres e de jovens abençoados que aqui estão, servimos a Deus por total amor por Ele e por tudo aquilo que Ele é e pela presença dEle gloriosa. E eu quero dizer uma coisa para você: glorifique o teu Deus não por aquilo que Ele tem feito apenas por você, mas pela presença dEle dentro de você, dentro do teu lar, dentro do teu trabalho, porque aonde você está, o Senhor está junto com você. E é possível sim, todos nós glorificarmos a Deus, não por interesse nenhum, como se enganou Satanás, mas por amor àquele que deu a vida a nós. Mas os equívocos não param. O primeiro foi de quem? O segundo foi da esposa de Jó. A palavra de Deus diz assim: então a sua esposa lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Ou seja, depois de você perder tudo, você ainda se mantém íntegro? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios. O segundo equívoco que eu encontro na palavra de Deus, o primeiro é o de Satanás, que entendia que as pessoas buscavam a Deus por interesse. E o segundo equívoco que eu encontro nesse texto é o equívoco da esposa de Jó. Ela pensava que a vida de Jó estava centrada nos bens que ele tinha, na saúde que ele tinha e na família que ele tinha. Suas propriedades, seus animais e seus servos, todos os seus filhos. E eu quero dizer uma coisa para você: ela pensou que uma vez perdido tudo isso, não havia mais razões para servir a Deus. Não havia mais razões para temer a Deus. Olha o equívoco desta mulher. Muitos se afastam de Deus porque estão tendo perdas e estão perdendo as coisas. E eu vim aqui nessa noite para dizer que mesmo vivendo ou estando do lado de Deus, nós vamos ter perdas. A palavra de Deus diz que no mundo nós vamos ter aflições e perdas, mas é para a igreja, essa geração de adoradores, ter bom ânimo, porque o próprio Cristo venceu o mundo, aleluia, louvado seja Deus. Aquela mulher estava equivocada, e eu não posso cometer o mesmo erro da esposa de Jó. Não podemos nos equivocar pensando que a verdadeira abundância e a verdadeira felicidade está no bem que eu possuo, porque mais dia ou menos dia ele pode ir embora. E eu fico imaginando, já pensou, querido irmão, se tudo que Jó tinha estivesse firmado somente naquilo? Em pouco tempo ele perde tudo, e a única coisa que resta para Jó foi um caco. Porque a palavra de Deus fala que ele ficou com um caco na mão, sentando numa calçada e tirando o câncer que se propagou diante de todo o seu corpo. Numa pesquisa um pouco mais aprofundada vai mostrar que as feridas que Jó tinha no corpo eram tão profundas, tão mal cheirosas, que vertia aqueles vermes brancos por todo o seu corpo. E a palavra de Deus diz que ele pega um caco e ele começa a firmar e a fixar e tirar tudo aquilo. E eu quero dizer uma coisa para você: é preciso se lembrar que a minha fé, a minha alegria,
A minha abundância não pode estar naquilo que eu tenho, mas a minha alegria, tudo aquilo que eu tenho e possuo, precisa estar firmado na pessoa daquele que está assentado no trono. Eu não sei o que você tem ou o que você deixa de ter, mas isso não importa, porque vai ficar aqui. É preciso sim não cometer o erro da mulher de Jó, pensando que os bens foram embora, então não vale mais a pena viver com Deus. Não vale mais a pena. Esse foi o pensamento dessa mulher. E a palavra de Deus diz assim: a vida de um homem não consiste na qualidade dos seus bens. A vida de um homem não consiste na qualidade dos seus bens. O apóstolo Paulo se levanta e diz: para mim o viver é Cristo. Para mim o viver não é conta bancária. Para mim o viver não é o luxo. Para mim o viver não é o que eu tenho, mas o viver é Cristo, aleluia. E ele mesmo diz: se eu morrer, eu estou no lucro. Que coisa especial que ele está dizendo. Davi se levanta e diz: alguns vão confiar em carros, e outros vão confiar em cavalos. Cavalos naquela época significava poder e força. Mas ele ainda se levanta e diz: enquanto tem uns confiando em carros e cavalos, eu e toda a minha geração vai confiar perpetuamente no Senhor, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, aleluia. Se a vida de Jó estivesse firmada em tudo aquilo que ele possuía, ele estaria perdido. Pastor, você não sabe a luta que eu estou tendo. Deixa eu dar uma boa notícia para você. A palavra do Senhor diz que Satanás está como um leão tentando nos tragar. Como um leão tentando nos tragar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra de Deus diz que ele está como um leão. Porque leão eu só conheço um. O leão da tribo de Judá. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E eu vim aqui para dizer uma coisa para você: é possível sim, independente daquilo que você tem ou aquilo que você deixa de ter, servir, se dobrar, engrandecer, louvar ao nome do Senhor por aquilo que Ele é, aleluia. Não venha à igreja pensando ou imaginando aquilo que você vai voltar para casa levando. O primeiro propósito do culto não é vir buscar alguma coisa. O propósito do culto é eu vim trazer o meu corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isso é o nosso culto racional, aonde eu sei o que eu estou fazendo, aleluia. Qual o motivo que você serve o teu Deus? Satanás pensou que era por interesse. A mulher de Jó pensou que era por causa dos bens ou o que ele tinha, o que era palpável. Se Jó tivesse firmado a sua fé e a sua esperança nas coisas que ele tinha, em poucos dias ele estava perdido. Não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Terceiro equívoco. Continuando a palavra de Deus. O primeiro equívoco foi de quem mesmo? O segundo? E o terceiro é de amigos. O terceiro equívoco está nos amigos de Jó, e eu só quero falar sobre um. Ele tinha quantos amigos? Ajuntando os três dá quantos? Quem conhece a palavra de Deus e sabe do que eu estou falando, ajuntando três não dá um. E eu quero compartilhar com você o que esse um disse. O terceiro equívoco foi o do amigo de Jó. Olha só, ele diz assim para Jó: mas o tolo só será sábio quando a cria do jumento selvagem nascer o homem. Contudo, se você lhe consagrar o coração e estender as mãos para ele,
e se afastar das suas mãos o pecado, e não permitir que a maldade habite em sua tenda, então você levantará o rosto sem envergonhar-se, e será firme e destemido. Você esquecerá as suas desgraças, lembrando-as apenas como águas amargas. Olha o equívoco do amigo de Jó. Ele pensava que Jó estava sofrendo a consequência dos seus pecados. Mas a palavra de Deus fala que Jó, até determinado momento, não tinha cometido pecado algum, porque ele foi daqueles que extraiu da boca de Deus. Ele é puro, ele é reto, ele se desvia do mal, e ele não peca diante de mim. O amigo de Jó estaria certo na sua argumentação, se Jó fosse um pecador terrível. Então ele estaria sofrendo o peso da mão de Deus sobre os seus pecados, mas ele estava equivocado. Ele não conhecia verdadeiramente o Deus de Jó. Jó não estava sofrendo consequências do seu pecado. Ele julgava que as dores de Jó era castigo de Deus. Ainda hoje existe muitas pessoas cometendo o mesmo equívoco acerca de Deus. Deus não deseja que nos aconteça coisas ruins. Deus sempre intervém em favor do seu povo. Deus sempre vai ter os braços estendidos para aqueles que são seus, aleluia. Deus nos visita com cura e não com enfermidade, aleluia. Ele nos visita com bênçãos e não com miséria. Ele nos visita com libertação e não com opressão. Ele nos visita com vitória e não com derrota. O amigo de Jó estava errado acerca de Deus. As lutas e as dificuldades nos encontram muitas vezes, mas elas não são enviadas pelo próprio Deus. Jesus disse: vocês no mundo vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O equívoco desse homem é dizer a Jó que Deus pesa a sua mão com sangue e com tribulação e com derrota para aqueles que estão longe de Deus. Eu quero dizer uma coisa: o Deus a quem eu sirvo é um Deus de amor, aleluia. O Deus a quem eu sirvo é um Deus que me traz de volta. O Deus a quem eu sirvo é um Deus que me traz da onde eu fui, ou me levanta da onde eu caí, com compaixão, com amor, independente daquilo que você fez ou que você deixou de fazer. Eu quero dizer uma coisa para você: o Deus, e eu não posso cometer o equívoco do amigo de Jó, pensando que Jó sofria o peso da consequência dos seus pecados. Por quê? Porque o meu Deus, aquele que está de braços abertos esperando para me abençoar e para me tocar, jamais faria uma coisa dessa. Que coisa especial. Os amigos de Jó estavam equivocados. Eles não sabiam o que estavam falando. Primeiro equívoco do texto é? Segundo equívoco? Terceiro equívoco? Você tem um amigo assim? Deixa ele bem quietinho lá. Quarto equívoco. Quarto equívoco. O quarto equívoco quem cometeu foi o próprio Jó. O quarto erro diante de Deus quem cometeu foi o próprio Jó. E a palavra de Deus diz assim, um texto muito conhecido, um texto muito querido de todos os irmãos, talvez, no qual ele diz: os meus olhos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Em outra versão diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas depois de toda essa tribulação,
os meus olhos te veem. O quarto equívoco é o equívoco do próprio Jó. Este, eu estou para dizer para você, querido irmão e querida irmã, que nós estamos diante do pior dos equívocos que o ser humano pode ter. Todos aqueles que se diz ser cristãos e estão na presença de Deus, jamais pode cometer o equívoco que Jó cometeu. E o equívoco foi servir a Deus ou conhecer a Deus somente de ouvir falar. E aqui, queridos irmãos, eu quero começar a meditação dessa noite. Jó conhecia Deus de ouvir falar. Se conhecer a Deus somente de ouvir falar, ele conseguiu extrair da boca de Deus que ele era puro, que ele era íntegro, que ele era reto, que ele se desviava do mal e que ele estava na presença de Deus. Eu pergunto para os irmãos, imagine o que seria de Jó se Jó conhecesse verdadeiramente o Deus a qual ele temia. Olha o erro desse homem. Como é que pode? Parece que existe uma contradição aqui, de um Deus que conhece Jó, a ponto de dizer, não há na terra como ninguém. Ninguém está na terra como o meu servo Jó. E Jó está declarando com os seus próprios lábios, eu não conheço o Deus a quem eu sirvo. Eu não conheço o Deus verdadeiramente no qual eu estou indo à igreja e levantando minhas mãos. Eu não tenho um encontro vivo e real com esse Deus, que é misericordioso e compassivo e se desvia do mal. Olha o perigo que Jó está dizendo com os seus lábios diante de um versículo que muitos na igreja são apaixonados. Tem até uma música que cantavam antigamente. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo andar. Não tem um cântico assim? Sim ou não? É bonito esse cântico. Esse cântico é lindo, mas ele tem um problema enorme. O problema enorme é de que ele está sendo cantado por pessoas que também não conhecem verdadeiramente o Deus no qual elas servem. Olha que coisa especial. Esse é o grande perigo da vida do ser humano cristão. Esse é o grande problema no qual está inserido dentro da própria igreja. Pessoas que estão se colocando na presença de Deus na quarta, no sábado, no domingo, e vem de manhã e vem à noite e ouve os cânticos e estão pedindo coisas a Deus no qual não conhece o Deus a qual ele está verdadeiramente servindo. Isso é perigoso. Jó precisou passar pela escola da aprendizagem para aprender que ele precisa conhecer o Deus a qual ele está servindo, aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você, você não vai passar a eternidade com os seus bens, você não vai passar a eternidade com as coisas que você tem, mas você vai passar a eternidade com o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E eu quero dizer uma coisa para você, quantos de nós conhecemos muito bem o que temos, mas não conhecemos aquele que está assentado no trono. O homem mais reto, mais íntegro e que se desviava do mal, precisou conhecer a Deus. Precisou ter uma experiência, infelizmente, na dor com o seu Deus. Não vale a pena ser crente que não conhece o Deus a quem ele canta e clama. Não vale a pena ser um crente infrutífero. Eu estou para dizer que não vale a pena ser um crente que não incomoda ao adversário.
Deus está procurando uma geração que vai incomodar sim, e muito ao adversário. Por quê? Porque não vai estar preso nas coisas do mundo, mas vai estar voltado para as coisas que são do céu, aleluia. Querido irmão e querida irmã, quanto tempo eu e você temos de crente? Quanto tempo faz que nós aos domingos nos arrumamos para vir à igreja? Quanto tempo faz que um dia te falaram do amor de Deus? Quanto tempo faz que você canta os hinos cristãos? Mas eu quero dizer uma coisa para você: quanto tempo faz que você não tem a pura e verdadeira intimidade com Deus, a ponto de conhecer e saber sobre o centro da vontade dEle nas nossas vidas, aleluia. É necessário que saiamos daqui querendo um pouco mais de Deus. É necessário que a gente entenda que existem fontes para eu conhecer melhor o meu Deus. E eu quero dizer para você que uma das fontes pelo qual eu conheço melhor o meu Deus é quando eu abro a palavra de Deus e Ele fala comigo. Quanto tempo, querido, que você não abre o livro da capa preta ou azul ou qualquer outra cor, porque agora tem um monte de cor. Quanto tempo faz que você não se alimenta da palavra de Deus? Pastor, faz tempo que Deus não fala comigo, e eu estou para dizer para você que faz tempo que você não lê a Bíblia. Porque todas as vezes que nós abrimos a palavra de Deus, Deus está falando com a gente. Outra fonte pelo qual Deus fala conosco é por intermédio da oração. Aonde eu me ajoelho, no canto do meu quarto, não num culto público apenas, mas na intimidade com o meu Deus. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. De estar na presença de Deus, de ouvir Deus falar com você e comigo, de chorar na presença de Deus, não em público para que os outros vejam, mas no secreto aonde Deus te renova. Mãe, o Senhor está falando com você hoje. O Senhor está com saudade das vezes que você se dobrava diante de Deus e rasgava o coração e se contemplava junto com Ele. Ele em você, você em nele. Olha que coisa especial. Nós servimos um Deus que muitas vezes não o conhecemos. Eu conheço o meu Deus através da Bíblia, eu conheço o meu Deus através das orações, eu conheço o meu Deus pela intimidade que eu tenho com o Espírito Santo de Deus. Jesus falou: eu vou subir ao céu, mas eu deixo no meio de vocês o Espírito Santo de Deus, ou seja, o agente transformador da vida, aquele que pode tocar a minha vida, aquele que pode transformar a minha família, aquele que pode se manifestar e me encher de alegria, de gozo e de paz, e nós não usamos o Espírito Santo, não invocamos o Espírito Santo, não damos oportunidade ao Espírito Santo de agir no nosso meio. E mais uma maneira pela qual eu conheço o meu Deus e tenho intimidade com o meu Deus é pelas tribulações que nós passamos. Olha que coisa especial. Nossas experiências do dia a dia, de lutas, dificuldades, perdas e tribulações, é um meio pelo qual Deus usa para que verdadeiramente o conheçamos. Que coisa boa, não? Então eu vim aqui para dizer para você, querido, diante da tua luta e da tua tribulação, não rogue para que Deus atire, mas rogue: Senhor, fica comigo e eu quero aprender cada vez mais aquilo que o Senhor tem para falar ao meu coração diante das minhas lutas e diante das minhas tribulações. Paulo descobriu o segredo
na escola de Cristo, de que as tribulações da vida dele poderiam ser uma bênção. Estou para dizer que o apóstolo Paulo foi um dos homens que mais sofreu na palavra de Deus. Prisão, perseguição, mordido por serpente, apanhou. Aconteceu tantas coisas na vida do apóstolo Paulo, sem passar por fome, sem ter abundância, sem ter escassez. Ele passou pela escola e diante de tudo isso ele se levanta e ainda fala: eu tudo posso naquele que me fortalece, aleluia. Diante da luta, da tribulação, diante de tudo aquilo que eu estou passando, eu não me fixo naquilo, mas eu vou podendo todas as coisas naquele que está me levantando e me dando força. O apóstolo Paulo diz isso. O primeiro equívoco foi o equívoco de Satanás. O segundo foi o equívoco da esposa de Jó. O terceiro equívoco foi o dos amigos de Jó. O quarto equívoco foi o do próprio Jó, por não conhecer o seu Deus. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Oséias se levanta e diz assim para nós: conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Deus aparece para aqueles que desejam conhecer mais dele, aleluia. Isso é muito especial. Eu quero dizer uma coisa para você: pelos olhos da fé, eu fico contemplando, ou pelo menos tentando imaginar, Deus lá no seu trono, esperando uma geração como essa, e que diz que vai buscá-lo, mas nunca busca. Dizem que está na presença de Deus, mas nunca estão. E Deus fica esperando, porque o Senhor acredita em você. O Senhor acredita em mim. Quando eu falo que eu vou buscá-lo, Senhor, amanhã eu quero mais de Ti. Amanhã eu quero ter mais compromisso contigo. Muitas pessoas fazem esses votos na virada do ano. E eu pergunto para você, querido irmão e querida irmã, já estamos depois da metade do ano, e quando vai ser que nós vamos verdadeiramente pagar o preço de estar completamente na presença do nosso Deus? O Senhor fica nos esperando. Nos dias de Isaías, Deus disse: ouvi, ó céus, e dá ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor é quem tem falado. Criei filhos, ele está falando do povo dele. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento conhece a manjedoura do seu dono, mas Israel, o povo dele, não tem conhecimento dele, se afasta cada vez mais dele. Aí, nos dias de Joel, Deus chega e se levanta e diz: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum, com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e se convertam a mim, diz o Senhor, porque Ele é misericordioso e compassível e tardio em irar-se. Quem sabe Ele não se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção no meio dessa geração. Olha o que está dizendo Deus do seu próprio povo. Eles se afastam de mim, eles não querem me conhecer, e o Senhor no trono, esperando por uma geração desesperada por ter relacionamento íntimo com Ele. Aí, nos dias das igrejas primitivas, Deus se levanta e diz: eu conheço as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu o achastes mentirosos, e sofrestes e tem paciência,
e trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes. Porém, Deus está falando com a igreja. Porém, eu tenho contra vocês que vocês não me amam mais. Que vocês abandonaram o primeiro amor. Imagina Deus nessa situação. De ter que se levantar numa igreja e dizer: vocês não querem me conhecer como eu quero que vocês me conhecem. Eu quero ter intimidade com você, mas você não quer ter intimidade comigo. Você opta por preferir os equívocos desse mundo ao invés de ter intimidade comigo. Eu creio que o Senhor está falando com pessoas aqui nessa noite. Deus nessa noite nos trouxe porque Ele quer nos tratar dos nossos equívocos. Deus está aberto ainda, irmão e irmã, para a intimidade com você e comigo. Amém? O Senhor ainda está aberto para ter intimidade conosco. O Senhor ainda está de braços abertos para trazer para perto aqueles que se foram. O Senhor fala para a igreja dele hoje aqui que Ele tem saudade das vezes que nós o buscávamos como buscávamos antes. Saudade das pessoas que engajavam-se nos trabalhos da igreja e pagavam o preço de estar na presença de Deus, porque não existe lugar melhor para se estar do que na presença de Deus. O Espírito Santo, querido irmão e querida irmã, passeia aqui nessa noite e sonda os nossos corações, e Ele está ministrando no teu coração que é hora de voltar, e é hora de parar de se equivocar, colocando todas as suas fichas em trabalhar 25 horas por dia, ou 26, se é que existe isso, e não ter 5 minutos para dizer: Senhor, eis-me aqui. Temos tempo para todas as coisas, menos para um tete-a-tete com Deus. Nos envolvemos tão grandemente com tantas coisas, mas não paramos para nos render e nos humilhar diante do Rei dos Reis. Lembrando que o nosso dinheiro pode acabar, a nossa conta bancária pode ter algum problema, a crise pode despencar e teremos sim mais problemas ainda. Mas se a tua esperança estiver no Senhor, nada e nem ninguém te tira da presença dEle. Aleluia. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor fala para pessoas aqui nessa noite: aquietai-vos, aquietai-vos, geração barulhenta, aquietai-vos, aquiete-se mãe, aquiete-se sacerdote do lar, aquiete-se jovem, adolescente, aquiete-se e saiba que Ele ainda é Deus. Aleluia. Se dobre diante de Deus. Intimidade com Deus é para aqueles que o buscam. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Aleluia, aleluia, aleluia. 4 pessoas equivocadas no texto. Satanás se equivoca dizendo que Jó ou que as pessoas buscam a Deus por interesse.
A esposa de Jó fica equivocada em pensar que a fé de Jó estava firmada nas coisas que ele possuía. O amigo de Jó acha que Deus é aquele carrasco que castiga os pecadores. E Jó fica mais equivocado ainda e desnorteado a ponto de dizer: eu te conhecia só de ouvir. E o Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer que Ele quer sarar esses equívocos na nossa vida. Ele quer nos curar desses equívocos a ponto de eu sair daqui clamando a Ele: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu quero te buscar por amor. Deus vai ter um momento com Moisés, e é o momento daquele rebuliço de entra, não entra na terra prometida, sobe ou não sobe. E Deus chega para ele e diz: Moisés, esse povo me irritou tanto, que se eu subir com você, eu vou matar todo mundo. Mas eu vou, por amor a você, Moisés, eu vou fazer alguma coisa mais ou menos assim. Eu vou mandar para junto de você e do povo as minhas mãos, que são abençoadoras e protetoras. Ninguém vai poder te resistir, Moisés. E além de mandar as minhas mãos que podem te abençoar e te proteger, eu vou mandar também anjos. Talvez para alguns de nós estaria bom. Só a mão de Deus e os anjos estaria bom. Moisés chega diante de Deus e se prostra e diz: a tua mão para mim é pouco, os teus anjos para mim é pouco, porque se o Senhor não for, eu também não vou. Ele está no algo tremendo aqui, e ele está dizendo: querido irmão e querida irmã, geração que clama a Deus, não queira somente as mãos de Deus que pode te abençoar, mas queira a face de Deus, queira a presença de Deus, queira o próprio Deus, aleluia. Se o Senhor não for, eu não vou. Aleluia, aleluia, aleluia. Só a tua mão para mim não basta, eu quero contemplar a tua face. E ele se levanta e diz: Senhor, eu quero te ver. Olha o pedido de um mortal: eu quero ver e contemplar a tua face. Ah, Deus, nos perdoa, aleluia. Perdoa essa geração, Senhor. Perdoa a minha vida, das vezes que negligenciamos a tua presença. A presença de Deus faz toda a diferença, querido. A presença de Deus, a face de Deus, transforma o seio do teu lar, transforma o teu trabalho e o ambiente dele. Tem o poder de transformar a tua vida, aleluia. Queira a bênção de Deus, sim, porque Ele ainda é o abençoador das nossas vidas. Tudo vem dEle, aleluia. Mas é necessário que nessa noite haja um desejo geral de rasgar o coração diante de Deus e dizer: Senhor, sem a tua presença e sem a tua face, eu não quero continuar, eu quero te conhecer. Te conhecer, Senhor, é o que eu mais quero. Te conhecer, Senhor, é o que eu mais quero. Todas as vezes que eu tenho aberto a minha Bíblia, eu tenho lido um salmo muito especial: Senhor, abra os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei.
Eu não quero ler caixinhas de promessa, mas eu quero ler e me alimentar da totalidade da presença de Deus. Aleluia. Que nessa noite o Espírito Santo passeie por aqui e que diante dele nós rasguemos o nosso coração e dizemos: Senhor, vamos lá, com as palmas! Querido povo de Sorocaba e região, hoje eu quero fazer um convite especial de uma viagem incomparável que nós vamos fazer em breve. Imagine você adorando a Deus conosco no Monte Sinai. Pense você fazendo estudos, crescendo na fé, conhecendo os lugares que o nosso Senhor pisou, por exemplo, bebendo água do poço de Jacó, você subindo o Monte Sinai conosco, você estando no jardim do túmulo, de onde o nosso Jesus ressuscitou. Será uma viagem marcante. Nós estaremos com uma grande caravana aqui de Sorocaba e da região, viajando para o Egito e Israel no dia 1º de fevereiro de 2016. Você precisa já se programar, precisa começar a pagar para fazer essa viagem indescritível conosco. O preço da nossa viagem está muito bom, vai custar $3.990 por pessoa. Você pode pagar em até 36 vezes, no boleto, no cartão, no cheque, da maneira como você quiser. Agora mesmo está aparecendo no seu vídeo o telefone aqui da nossa igreja e também o telefone da agência em São Paulo, que coordena toda a nossa viagem. Inscreva-se, venha conosco para o Egito e Israel e faça a viagem mais marcante da sua vida, com estudos bíblicos, especialmente que nós vamos preparar, eu, pastor Wilson Guimarães e vários outros pastores que já confirmaram presença, estarão conosco no Egito e em Israel. Aguardo você para essa data marcante lá na Terra Santa. Vamos lá, com as palmas! Aqui na Ótica Cidade você vai encontrar grandes marcas com estilo e sofisticação, óculos de sol e óculos de grau. E mais, laboratório próprio, computadorizado, oferecendo a você o que há de melhor no mercado e excelência na montagem dos seus óculos. Ótica Cidade, em Sorocaba, 2 lojas, aqui no centro, Rua São Bento 16 e no piso superior do Shopping Cidade. Amplie sua visão e venha para a Ótica Cidade. Convidamos você e sua família para participar de uma de nossas reuniões. Venha ouvir a palavra de Deus e receber um toque de Jesus em sua vida e sua família. Aos domingos às 10 e 19 horas, culto da família. Às quartas às 20 horas, culto da vitória. Em todos os nossos cultos temos uma programação e um espaço especial conversário e também para crianças até 11 anos. Venha estar conosco, sua família é a nossa missão. Família, nosso maior investimento. Você sonha em tirar a sua carteira de habilitação, renovar ou adicionar categorias? Venha para a Autoescola Ideal. A Autoescola Ideal tem os melhores preços, dispõe de uma moderna frota e tem instrutores aptos a levá-lo a uma aprovação rápida e tranquila.
A Autoescola Ideal é a primeira e a única da região a construir o seu próprio centro de treinamento para motociclistas. Então venha para a Autoescola Ideal. A Autoescola Ideal tem sempre uma pertinho de você.